E a situação é até mais crítica. Por exemplo, né, a gente precisa tomar muito cuidado quando for legislar. O Brasil tem 95% da legislação hoje, é suficiente, cobre os ilícitos praticados pela internet. Mas, por exemplo, na Califórnia. Califórnia, há 2 meses atrás, o Estado da Califórnia aprovou uma lei dizendo o seguinte: quem criar um perfil falso vai pagar uma multa de $1.000 e corre o risco de ir para a cadeia e pagar 1 ano de prisão. Só Eu tenho de 1 ano de prisão. dezenas de perfis falsos. Mas olha que interessante, Amaury, essa lei é uma lei perigosa. Vamos abrir um processo lá na Califórnia. Não, mas para ganhar o dinheiro de cada um. Olha, por que é uma lei perigosa? Porque é um exemplo... É uma lei perigosa? Típico, perigosa, porque é um exemplo típico em que você tem um desequilíbrio da conduta e da repressão. Então, o criminoso ele pode pesar os riscos, né, os benefícios e as desvantagens. Será que compensa eu pagar $1.000? Eu vou ficar só 1 ano na prisão e 1 ano, normalmente, o sujeito nem vai preso. Então é mais fácil eu pagar $1.000 porque eu vou receber 100 mil de alguém que esteja encomendando um crime para mim. Então é uma situação muito sensível. Nós temos que ter um equilíbrio legal sobre mas eu gostaria de eliminar os meus perfis falsos. Como fazê-lo? Aqui no Brasil você tem, até curiosamente, um amparo legal relativamente bom, né? Quem faz um perfil falso pode estar praticando o crime de falsa identidade, eventualmente até o crime de falsidade ideológica. Normalmente os provedores de conteúdo que estão hospedando esses perfis falsos, quando eles recebem essa comunicação, olha, existe um perfil falso, retire do ar porque isso é ilegal. Normalmente eles retiram. É um princípio que está sedimentado hoje na jurisprudência brasileira. Se o provedor não retira, ele vai virar corréu. Eu posso processar o provedor, pedir para o provedor identificar e mais, eu posso, pela inércia do provedor, pedir uma indenização. Pelo tempo isso já que ele não aconteceu retirou. comigo. E dependendo do conteúdo desse perfil falso, eu posso tomar até outras medidas se esse conteúdo me ofender, me prejudicar comercialmente, etc, etc. Sem dúvida. Olha que interessante, houve uma situação de uma moça, ela rompeu um relacionamento que ela tinha amoroso, e o ex-cônjuge ficou com raiva dela e montou algumas fotografias em situações bem humilhantes e criou alguns perfis falsos. Houve ação de quebra de sigilo, ele foi identificado, estava em Minas Gerais, sofreu uma ação de busca e apreensão na casa dele, que era o endereço vinculado ao IP, isso tudo muito rápido, em 1 a 2 semanas, isso é um ponto bem positivo. E foi condenado, olha que interessante, inicialmente a pagar uma indenização de R$5.000, que não é nada, muito pouco pelo abalo moral que a pessoa sofre. Tem gente que não aguenta e se mata. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no recurso, interpretou isso, analisou isso e concluiu que realmente a situação era crítica e aumentou de 5 mil para R$100.000. E hoje nós temos aqui no Brasil indenizações que chegam em valores próximos a R$1 milhão pelos danos morais que são causados por esses atos. Porque a internet, você expõe a pessoa para o mundo. E, doutor Renato, você falou bastante dessa história de imagem, porque muito se discute a respeito de uso indevido de imagem. E como fazer isso na internet? Porque é muito rápido, né? Uma imagem que está ali, naquele mesmo momento, se espalha, às vezes, para uma rede, para uma gama de pessoas muito grande, né? Carolina, Hoje ela está dizendo, eu acho assim, que uma notícia falsa, nem 200 mil desmentidos consegue apagar a mácula que a notícia falsa deixa, não é? Mauri, o mouse hoje... Não é isso que você falou? É isso e também, assim, de imagem também. A mácula está... Sabe qual é a o dano moral que você... maior arma hoje que a pessoa tem? É o mouse e o teclado. Isso para não falar da câmera. Tem gente que deixa a câmera virada, a recomendação não, você vira a câmera, pode ter alguém te olhando, alguém te espiando. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. No teu caso específico, questão das fotografias, das imagens, claro que existem aí fundamentos legais para se retirar e até para se obter indenizações. Mas é tudo muito rápido. Você tem que agir de forma também muito rápida. Às vezes não dá tempo. Eu queria falar sobre os perigos do Facebook. A Maria Cândida me contava que ela só aceita no Facebook dela quem ela conhece. Mas a regra geral não é essa. As pessoas têm a tendência de aceitar todo mundo para se orgulhar de ter muitos amigos. E digo mais, eu até projetei. Acho que eu tenho uns 300 amigos no Facebook. No Twitter eu tenho uns 9.500. Mas... É que você não comprou seguidores, tem outro aspecto que eu quero falar com ele. Quer fazer bonito? Tem 90 mil? Tem mecanismos de venda de seguidores. Tem, mas não, eu não quero, não. Responde do Facebook. Quais são os perigos do Facebook e como utilizá-lo corretamente? Então, acho que eu vou direto ao ponto. Para os usuários do Facebook ou de qualquer rede social, antes de usar, para aqueles que já estão usando, procurem acessar as configurações de privacidade. Ali você vai ter condições de selecionar quem pode ter acesso às suas informações. Mas a regrinha, pelo menos a sugestão que eu dou é a seguinte: tome cuidado. Tenha em mente que aquilo que está lá, mais cedo ou mais tarde, pode cair em mãos de pessoas que queiram o seu mal.
Então, toda cautela, todo bom senso, ele é necessário, ele é bem-vindo. Acho que, na verdade, é melhor ter o bom senso antes de publicar alguma coisa do que outra coisa. Melhor ainda. E a gente tem que ser muito cuidadoso, porque várias empresas, mais as americanas hoje em dia, elas veem o seu perfil no Facebook, no Twitter, tudo que você está falando para te contratar. Ou então, não. Ou não. Provavelmente não te contratar, né? Porque se você fala qualquer porcaria, se você não é uma pessoa que eles acham correta, você não é contratado. Então, as empresas estão adotando esse sistema hoje. Então, a pessoa quer subir na vida, quer ser um funcionário legal e não acaba não dando certo. Aquilo fica registrado, né? E muito difícil você retirar. Uma história interessante, um sujeito que disse, a internet me condena, isso aconteceu de verdade. O Estado me absolveu, mas a internet me condenou. O sujeito sofreu um processo, um processo crime, foi absolvido, mas no início do processo aquela notícia, aquele fato saiu na mídia e da mídia foi para os indexadores, para os buscadores. Posteriormente o sujeito foi absolvido, mas por ser um profissional liberal, no caso um médico, todo mundo procurava o nome dele e o nome dele estava lá vinculado a um processo. E aí, ponto positivo para o Brasil também. O Estado do Paraná, em uma decisão muito inovadora, mandou um site originário, um site primário, corrigir essa notícia, atualizar essa notícia. Você colocou a notícia da condenação, agora coloque a da absolvição também. Precisamos ter esse equilíbrio, senão nós vamos ter aí uma injustiça efetivamente. Renato, e quem compra na internet? Vamos falar um pouquinho de comprar na internet, uso do nosso cartão de crédito, que tipo de segurança que a gente tem, roubo de senha bancária. Eu queria um pouco trafegar nesse universo. É seguro a gente comprar? É seguro, sim, é seguro. É seguro. Eu diria que os problemas, a maior parte dos problemas acontecem em função do comportamento do próprio usuário, né, do próprio comprador. Então a gente pode adotar algumas cautelas. Eu quero fazer uma compra, como é que eu vou saber se aquela loja tem uma boa reputação? Vamos à internet, vamos pesquisar, vamos ao Google. Aliás, quanto custa para a gente usar o Google? Né? Não custa nada. Como é que o Google ganha dinheiro? Interessante isso, né? Aliás, dentro desse assunto, quando a gente vai num site de comércio eletrônico, é muito importante, eu sei que é muito chato, mas é muito importante que a gente leia as condições de utilização, o disclaimer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. A gente não lê nada de A gente não lê. As letras são bem pequenininhas, são as mais importantes de se ler. Mas vamos fazer um esforço, né? Vamos fazer um esforço. As letras grandes do contrato dão, você lê. as pequenininhas tiram. É aquela situação, né, que todo mundo, tenho certeza que todo mundo agora vai ler, mas a gente puxa para baixo, clica aqui para continuar. Você aceita? A gente só aceita depois que a gente lê, não é verdade? Tem até alguns que só deixam aceitar depois que a gente fazer a rolagem Mas até o é final. Seguro, não é? A gente mete o cartão de crédito da gente lá, é A gente absolutamente precisa seguro. adotar alguns comportamentos, vamos pesquisar na própria internet a reputação daquela loja, vamos usar uma loja que tem, a gente chama aquele cadeadozinho amarelo no canto inferior direito do navegador. Vamos ver se aquela loja tem uma boa política de privacidade, vamos evitar clicar em links que a gente recebe por e-mail, vamos digitar o endereço da loja ou do local do site e vamos ter um antivírus atualizado também, isso é muito importante e, acima de tudo, ter o bom senso. Nós temos que ter cautela e bom senso. A internet ela é muito boa, muito bem-vinda, mas ela tem também esse lado negro.